Muito bem o nosso programa de hoje, aqui no Canal 11, aqui na Rede Litoral News. Estou recebendo com alegria aqui nos estúdios o pré-candidato do PSOL à Prefeitura de Cabo Frio, Cláudio Leitão. Seja bem-vindo, Leitão, prazer te receber. Prazer, Sidney. A alegria também é minha, né? Poder retornar aqui, né? Enviar aí saudações aí a todos os telespectadores, né? Da Rede Litoral, Rede Litoral News, que a gente percebe que é crescente, né? Cada vez cresce mais. E como você bem disse, saudar o sol, né, que veio novamente brindar Cabo Frio, iluminar, digamos assim, Cabo Frio, né? E como eu digo sempre, torcer que em 2012 esse sol brilhe para todos e não apenas para alguns, quanto brilhou em 2011. Um bom dia aí a todos e a você também aí. Estamos aí para bater esse papo aí. Vamos, com todo prazer. Deram uma misturada no caldeirão da política, né? Muita gente esperava que o caldeirão só fosse ser mexido depois do carnaval, mas as declarações do prefeito aqui no nosso programa, no programa do Ademilton na rádio, o Zé Bonifácio, segunda-feira aqui no programa, também falou de uma necessidade de união entre o Jânio Mendes e o Alfredo Gonçalves para que a candidatura do ex-prefeito Alair Corrêa fosse batida nas urnas. Disse o Zezinho na segunda e o Marquinhos confirmou isso na terça, lá no programa do Ademilton. Que reflexo isso tem para a tua pré-candidatura, Cláudio Leitão, no teu conceito? Ô Sidney, eu vou te fazer uma pergunta. Isso surpreendeu você? Não, sinceramente não. Exatamente. É o que eu digo, isso não me surpreendeu em nada, né? A gente desde 2008 vem dizendo exatamente isso. Não há alternativas dentro dessas candidaturas de fazerem qualquer mudança no modelo. Aliás, modelo não, no esquema. Porque tem alguns companheiros que dizem que eu não devo falar modelo, porque a população não entende. Então, né, para atender essa companheirada, eu devo dizer o seguinte, isso só mostra a realidade que o PSOL vem dizendo desde 2008. Estão todos juntos, são todos farinha do mesmo saco. Não vão fazer nenhuma alteração significativa no modelo de gestão que governa Cabo Frio hoje, que é fisiológico, que é clientelista, que é assistencialista, que não dá transparência aos gastos públicos. Então, esse tipo de conversação política, esse tipo de afirmações feita pelo José Bonifácio do PDT, feito pelo atual prefeito, só vem corroborar o que a gente está dizendo. Se a população quiser mudança, não são essas pessoas que vão realizar. É preciso observar todo o espaço político e o PSOL se insere nele, obviamente, com proposta, com ideias, só que as pessoas, às vezes, não querem prestar atenção. Por quê? Porque é um partido pequeno, porque é um partido com pouco poder econômico, mas é um partido firme ideologicamente, que tem ideias, que tem propostas e que tem totais possibilidades e independência, que é fundamental, para mudar esse modelo de gestão. E é o que a gente vem dizendo. Então, todas essas declarações que foram dadas recentemente da mídia não nos surpreende de forma nenhuma, porque isso já era esperado. Vamos ver o debate político, né? Isso vai acontecer ao longo de 2012, e esse tipo de política pequena, que não pensa na cidade, pensa única e exclusivamente em interesses de grupos, de manutenção do tal status quo da cidade, vai continuar. Agora, cabe a você que está aí do outro lado da tela parar, analisar e perceber. Eu dou até um desconto, Sidney, para aquele cidadão que está lá na periferia, que ao longo de muitos anos sofreu com a falta de políticas públicas, principalmente na educação e na cidadania, que tem às vezes dificuldade de compreender esse leque de informações e essa sinalização que esses políticos estão dando. Agora, você que está aí, que é cidadão bem informado, que é cidadão que acompanha o dia a dia da política, tem obrigação de perceber isso e dentro do coração de vocês estabelecer um processo de mudança, porque a gente escuta reclamações nos bares, nos cafés, nas filas de banco, que não está bom. E quando chega a eleição, se elege as mesmas pessoas. E essas declarações mostram que está aí. E às vezes desconsideram possibilidades que estão se lançando no quadro político de gente preparada, de gente que conhece de finanças públicas, de gente que tem quadros para governar, porque às vezes pensa que não tem, e aí acontece a mesmice. Passa 4 anos e continua tudo igual. A população empobrece, a cidade não se desenvolve de uma forma sustentável, de uma forma que ela possa ser projetada para o futuro e permanece poucos, né, dominando financeiramente, dominando economicamente a cidade.
Ainda que não tenha te surpreendido, você acha que não causa um reflexo imediato? Causa, é evidente, porque isso gera tensões, a famosa tensão pré-eleitoral, porque contraria interesses. Essa declaração de Marquinhos provavelmente contrariou o interesse do Alfredo Gonçalves. A declaração do Zé Bonifácio contrariou os interesses do Jânio Mendes. A declaração do Marquinhos Mendes contrariou o interesse do Silas Bento, quer dizer, que são figuras que estão aí, vamos dizer, dominantes na política de Cabo Frio há muito tempo. Mas eles brigam aqui e se aliam mais na frente. Por quê? Porque não querem perder o butim, né? Não querem deixar o poder. Na hora H, vão acabar se juntando para que o modelo seja mantido. E você, cidadão que está aí olhando, tem que perceber e tem que fazer a leitura disso aí. E você decidir se você acha que isso aí é o correto, que esse modelo de gestão pública que está implantado em Cabo Frio há mais de 20 anos, que teve à sua disposição ao longo de todos esses anos mais de 5 bilhões de reais e não preparou a cidade efetivamente para o desenvolvimento e para o futuro. Você que tem que fazer essa avaliação. O nosso papel aqui é colocar isso, é tentar clarear. E é o papel também da imprensa, né? Colocar essas informações e essas declarações à luz, né, da população, para que no final você faça uma avaliação. E volto a repetir, a maior responsabilidade do processo de mudança, se é que a população o quer, depende muito mais desse eleitor que tem formação e que é formador de opinião. Porque ele é que vai ajudar o cidadão que está lá na periferia, que não tem o mesmo nível de informação, não tem o mesmo nível de educação e nem de cidadania, a ajudá-lo a compreender um pouco mais do processo político e o que acontece na cidade nos dias de hoje. Na avaliação que eu pedi que teus futuros adversários fizessem, né, de nome por nome, a avaliação que você vai fazer daqui a pouco também, os elogios foram praticamente unânimes, né, ao teu nome, à tua pessoa, à tua candidatura. Eu sublinhei aqui uma declaração que fez o ex-prefeito Alair Correia, ao te avaliar, dizendo que você é um bom nome, é um bom moço, mas que insiste nessa questão do modelo, que você já abriu a entrevista falando de novo. E o Alair disse que não concorda com isso, que são modelos diferentes, são administrações diferentes. Queria uma avaliação tua dessa afirmação do Alair. Eu acho que o modelo não é diferente. A personalidade do administrador é que é diferente. O Alair é centralizador. O Marquinhos é um cara que dividiu a prefeitura em feudos, onde cada secretário faz o que quer no seu setor. Não é um governo integrado. Daí o que acontece hoje na cidade, que as pesquisas mostram uma grande insatisfação com a população. Se não tem um gestor que possa acompanhar o que as outras secretarias fazem, cada uma trabalha de uma forma quase que autônoma, inclusive tem coordenador de secretaria que nem trabalha, né? Aqui existe uma tal de coordenadoria da juventude que não existe, é só um cabide de emprego para colocar lá pessoas que vão trabalhar politicamente para os candidatos e nenhum trabalho para a população. Quer dizer, então é assim, a gestão, o modelo, o esquema é o mesmo. A prefeitura comandando o processo como principal empregador, não há uma visão de promover o desenvolvimento com cursos profissionalizantes, preparar as pessoas para o advento do turismo, oferecer alternativas dentro da preservação do meio ambiente, para que a cidade possa ser visitada por turistas dos mais vários níveis. Quer dizer, é um modelo que coopta o legislativo, o vereador tem cargo no executivo, e aí ele não fiscaliza adequadamente. É um modelo que não dá transparência, você não sabe exatamente o que é gasto na educação, na saúde, as licitações são nebulosas, a questão do lixo é uma vergonha. Eu tive no programa da Iva Maria semana passada, essa cidade está se gastando com lixo, com coleta de lixo, o que se gasta com educação. E eu não chutei dados, não. Eu peguei dados do TCE. O contrato com a Limpatec, que é a empresa que faz a coleta de lixo aqui, ele gira em torno de 45 milhões anuais. São 2 milhões e 600 mil reais por mês durante 8 meses. Né? Que o contrato é feito de dezembro a abril.
para que janeiro, fevereiro e março tenha o aditivo, isso vá além, porque é temporada, né, gera mais lixo na cidade, aí depois você tem a levada desse lixo para o aterro sanitário, que é uma outra empresa, é um outro contrato que gira em torno de 6, 7 milhões, e tem as varrições, que são feitas pelas empreiteiras, né, a maioria delas de vereadores em nome de Laranja e outras de secretários em nome de Laranja. Então, quando você soma tudo isso, mais um pedaço do orçamento da SECAF, que também tem essa função, né, na limpeza pública, isso chega praticamente a 90 milhões, que é o orçamento da educação, que daqui a pouco a secretária vai estar aqui falando. Não que ela tenha responsabilidade sobre isso, isso é uma coisa do executivo. Então você não pode ter uma cidade que você gasta com educação o que você gasta com limpeza urbana. Isso é um absurdo completo, total. Isso é falta de prioridade, falta de planejamento e falta de pensar a cidade. Então esse é o modelo criado há 20 anos, e o que a gente contesta, que o deputado evidentemente não vai querer concordar, né? Quando chega na época da eleição, o que acontece? A máquina, de forma avassaladora, principalmente na periferia, entra dando tudo. Tijolo, material de construção, cesta básica, inclusive dinheiro. Porque eu quero ver alguém negar que houve distribuição e compra de voto nessa cidade em 2008. Então, as mesmas práticas políticas que o Alaí foi vítima do Marquinhos, né, que a eleição realmente foi fraudada, compraram muito voto, usaram muita máquina, o Alaí cansou de fazer. Na época que o Marquinhos quase perdeu a eleição para Paulo César, onde o Alaí estava junto com o Marquinhos, eles usaram a máquina para virar a eleição. Então como é que você vai querer reclamar de um outro prefeito se você tinha as mesmas práticas políticas? E vinha isso também do governo do Zé Bonifácio, né? Então se você pegar um histórico de todos esses candidatos que estão se colocando agora, eu posso citar nominalmente, porque isso a gente não está fazendo nenhuma acusação leviana e nenhum ataque pessoal, a gente está fazendo crítica política e essa é a nossa postura. Vocês não vão ouvir nem de mim, nem de um outro candidato pessoal, crítica pessoal a ninguém. A gente se bate no campo político. Se você pegar Jânio Mendes, Alfredo Gonçalves, Paulo César, Alaí Correia, né, que são os 4 aí que teoricamente lideram a pesquisa, porque pesquisa é momento, é leitura de momento. Isso pode mudar daqui a pouco de acordo com a vontade da população. Se você pegar esses 4 nomes ditos principais e alguns nomes satélites, que ora são candidatos e ora não são, como Froilán, como Cláudio Mansur e Silas Bento, eles estão juntos, ou se não estão agora, se dizem adversários agora, há anos atrás estavam juntos, então fazem parte de uma mesma patota a população. E acreditem, não querem que mude nada, porque esse modelo interessa a eles, interessa que você seja dependente da prefeitura, seja você mais impactados pela falta de política pública, principalmente você que mora na periferia, ou seja, você na cidade, que embora tenha uma certa independência, mas às vezes por ligações familiares, por uma bolsa de estudo para o filho, ou por uma situação qualquer, se vê ligado a esse modelo. O que a gente precisa nessa cidade é dar um grito de independência, libertar e romper com esse modelo que já provou ao longo de 20 anos que acumulou dinheiro, tá? E que esse dinheiro não foi investido em prol da sociedade. Basta olhar a evolução patrimonial absurda de quem já ocupou cargo público nessa cidade. É só olhar. As pessoas que ocuparam cargo público nessa cidade, prefeito, secretário, ninguém era milionário. Alguns eram de origem humilde e alguns de classe média alta. Mas a ostentação patrimonial dessa gente mostra que durante mais de 20 anos se conjuga o verbo roubar aqui em Cabo Frio em todas as formas, em todos os tempos. E cabe a você, em 2012, aceitar que isso continue ou dar um basta nisso. A alternativa tem, de forma independente. Não estou aqui falando em causa própria, não, mas o PSOL é um partido que veio para romper esse processo e não tem nenhuma ligação com esses grupos. Você que está indeciso, você que diz que todo mundo é igual, comete um equívoco muito grande nessa sua avaliação. Enquanto você se omite, não vota, não participa efetivamente, esse modelo continua através da cooptação daqueles que não vivem a política diariamente. O que mudou no Cláudio Leitão, candidato em 2008, para esse Cláudio Leitão, pré-candidato agora em 2012? Você enxerga algum tipo de mudança, seja ela positiva ou negativa, Leitão? Mudou, Cid. Eu vou confessar, em 2008 a gente precisava, né, ter aquela candidatura para poder colocar o partido na ordem do dia, divulgar o
partido em Cabo Frio. O PSOL é um partido que foi fundado finais de 2004 e início de 2002, né? 90% das pessoas que compõem o PSOL vieram do PT decepcionadas com a mudança de rumo do PT. O PT tinha um projeto de país, né, de rompimento com todas essas estruturas, de fazer reformas estruturais no país, reforma política, reforma eleitoral, reforma agrária, reforma tributária. Esse país é muito injusto, né, no que se refere à questão tributária. E o PT, ao chegar ao governo, abandonou todo esse projeto de país que ele tinha e trocou isso por um projeto de poder aliando-se a todas aquelas forças conservadoras que ele combatia no passado. Então, um grupo, né, de pessoas que ainda queriam se manter no caminho da mudança e da ruptura romperam. A senadora Luiza Helena, o Babá, deputado federal, a Luciana Genro, o João Fontes, foram aqueles primeiros que foram rompendo e depois os movimentos sociais, as correntes políticas foram saindo do PT e formaram o PSOL. É um partido de gente que não aceita compactuar com isso que está aí. É um partido de gente que não abandona de forma nenhuma os seus sonhos e as suas utopias de querer um país melhor, uma sociedade diferente, um país com práticas políticas transparentes, com práticas políticas republicanas, e a gente vai se bater nisso, embora nós sabemos fazer a leitura da conjuntura, que tem muita gente que acha que aquele rapaz, o Cláudio Leitão, ele se candidata e não vence, achando que é ingenuidade da minha parte, que eu não faço a leitura do quadro e não sei dos muros, da dificuldade que eu vou enfrentar. Cidadão, eu compreendo perfeitamente o meu tamanho e o tamanho da luta que a gente quer. Mas é isso que eu te falei, a gente vai continuar fazendo esse enfrentamento, tentando mostrar para vocês que o caminho hoje para Cabo Frio é o caminho da mudança, é o caminho da transparência, que isso é fundamental em 2012, vai ser um debate muito importante. Ninguém aguenta mais abrir jornal, ver televisão e ver os escândalos de corrupção, isso é generalizado, tanto no plano federal quanto no plano municipal. O que tem de coisa mal explicada nesse governo e também no anterior, que é para fazer justiça, é muito grande. Basta você olhar a evolução patrimonial dos comandantes desse modelo, entendeu? Então, esse ano de 2012, eu acho que a população de Cabo Frio tem que parar, analisar e tomar uma decisão. A gente quer que continue esse modelo que está aí, da forma como é gerido o dinheiro público? Então as alternativas são esses 4 que eu falei, Jânio Mendes, Paulo César, Alfredo Gonçalves e Ale Correia. Querem manter isso aí? A alternativa é eles. Querem mudar? A alternativa é outra. Aí você que vai decidir. Mas que tipo de mudança você enxerga no Leitão, no teu comportamento? Hoje, Sidney, eu estou mais experiente, eu conheço mais da política, eu li muito a respeito de finanças públicas, me preparei um pouco melhor. Como você sabe, eu sou economista, eu fiz alguns cursos de extensão para me compreender melhor o funcionamento desse processo todo, porque isso é um outro item. As pessoas às vezes julgam você despreparado para exercer uma função pública, sem conhecer às vezes o seu potencial, entendeu? É muito curioso isso. Elas te julgam despreparado e não procuram saber, entendeu? Então fica aquela mesmice. Esse é um nome mais conhecido, vamos continuar aqui mesmo. E depois reclama do processo. Então hoje eu me sinto preparado, tanto politicamente como tecnicamente, para fazer qualquer tipo de debate, para discutir qualquer assunto e fazer qualquer tipo de enfrentamento. E isso me possibilitou um conhecimento melhor, principalmente dos bastidores, das coisas que não vêm à luz nessa cidade, porque tem muita coisa que, infelizmente, a imprensa não pode colocar por razões diversas, né? E esse conhecimento que me deu de 4 anos para cá me tornou mais experiente e mais preparado para participar do debate político da cidade. E eu só espero que as pessoas não fiquem, né, apenas fitando de olho nessa pseudopolarização que já pretende se estabelecer. Você vê muito claro isso. Se pretende estabelecer uma polarização entre o ex-deputado Ale Correia e algum candidato, que eles vão resolver dali. Ou vai ser o Alfredo, ou vai ser o Paulo César, ou vai ser o Jânio Mendes, que está tendo uma ligação muito estreita com o governo, isso é muito claro. O Jânio, ele não tem mais aquela postura combativa que ele tinha de denunciar, ele está light, porque ele não quer fechar nenhuma porta
que tem lá dentro do governo Marquinhos Mendes. O próprio posicionamento do Jânio hoje na Alerj é um posicionamento de subalternidade a Cabral. Votou contra os professores, votou contra os bombeiros, votou pela privatização da saúde, né, que precariza o atendimento da saúde no Rio de Janeiro, que são as OS. O Eduardo Paes já fez isso no Rio de Janeiro, na Prefeitura do Rio, não resolveu nada. O Alckmin, em São Paulo, fez isso, não resolveu nada. A saúde continua sendo um caos, porque o problema é de investimento e gestão, não é questão que vai privatizar e tirar do Estado, a questão não é essa, entendeu? Então, a diferença é muito clara. Ou a população mantém o modelo com esses 4 candidatos, ou rompe uma candidatura independente como a nossa, ou se porventura aparecer outra. Essa é a nossa visão, é isso que a gente quer deixar, que a população pare, pense e analise. E acredite, porque antes de querer desqualificar e achar que o pessoal não está preparado e que o pessoal não tem quadros, conheça quem são os quadros do PSOL, conheça as propostas alternativas e faça uma análise mais real. Porque mesmo que você não possa governar só com quadros do PSOL, tem gente na sociedade civil, notáveis na sociedade civil, que não participam da vida pública porque não querem se juntar a esse mar de lama que está aí. Tem muita gente que está fora da questão pública que daria uma enorme contribuição técnica dentro do processo político de Cabo Frio, que projetaria a cidade do futuro. Que aqui não se faz nomeação técnica para secretarias que deveriam ser técnicas, se faz nomeações políticas. Você quer um exemplo claro? O Gustavo Beranger, que não é do ramo imobiliário, foi secretário de turismo há um monte de tempo, de vários governos. Quer dizer, turismo, por exemplo, é uma situação fundamental para o município, é a nossa vocação. Então ali precisa de um cara técnico, um cara que entenda, que saiba articular toda a questão da função do Estado, da função da Prefeitura, articulado com a iniciativa privada, numa ação conjunta e desenvolver um projeto muito maior do que esse que está sendo feito. Meio ambiente, não pode ter nomeação política. Durante muito tempo nós tivemos aqui na coordenadoria um rapaz sério, correto, que é o BID, mas que é bancário, não é do ramo do meio ambiente, que inclusive não é secretaria, é coordenadoria. Uma cidade como Cabo Frio, com o patrimônio ambiental que tem, com o patrimônio natural que tem, tinha que ter uma Secretaria de Meio Ambiente estruturada, com gente técnica, com orçamento e com pessoal, que é para poder fiscalizar e não permitir essa degradação que a gente está vendo em nossas praias e nossas lagoas, que vai ter um custo muito grande para o turismo lá na frente. Vai deixar de gerar emprego e vai empobrecer ainda mais a população dessa cidade. Estou conversando com o Cláudio Leitão, que é pré-candidato do PSOL, Prefeitura de Cabo Frio. Alguns recados aqui para você. O Sérgio Friedman está parabenizando aqui pela entrevista e diz que você está dando uma aula de ética. Segundo ele, é o que Cabo Frio está precisando. Obrigado aí, Sérgio. Deixa eu mandar um abraço aqui para o professor Chicão também, do blog, né? Sou leitor assíduo do seu blog, só trocou o canal hoje, professor. No 8 é o Dil, no 8 é o Leitão, né? Diz que a entrevista era na nossa Corbã Jovem TV, só trocou o canal, professor. Mas obrigado aí pela companhia, pelo carinho e pelas citações sempre aí no seu blog. Chicão é um guerreiro, denuncia um monte de coisa lá no blog dele, e muita gente não acredita naquilo, e às vezes com provas cabais, às vezes não é uma corrupção, mas de posicionamentos não republicanos, entendeu, Cid? Por exemplo, nomear, conseguir que um parente alugue um imóvel para a prefeitura por um valor superfaturado, tem demais isso aí na cidade, entendeu? Direcionar determinadas coisas para parentes, então isso acontece todo dia, isso tem que acabar, porque o dinheiro circula na mão de poucos e não circula para a população. Como a gente diz, o sol nessa cidade, maravilhosa, brilhante, ele está nascendo para pouca gente. E esse sol, gente, tem que brilhar para a população inteira, inclusive aquele cara que está lá na periferia, que está carente de qualquer tipo de política pública séria, principalmente na saúde, na educação e no saneamento, e periferia essa, que é crescente, e depois eles querem reclamar do aumento da criminalidade e querem reclamar do aumento da violência. Eles estão criando uma bomba de efeito retardado
que vai explodir na cabeça de todo mundo, não só das pessoas pobres, mas também daquele cidadão que tem a sua casa bonita, que mora aqui nesse centro urbano organizado, mas que vai sentir a influência de uma periferia sem políticas públicas e sem alternativa de emprego e de renda. Então esse é o modelo que eles criaram, essa famosa dicotomia centro-periferia, que lá atrás, o Gramsci, Antônio Gramsci, fazia um ensaio sobre isso e mostrava que isso era uma consequência do próprio processo capitalista, que ia criar o centro e as respectivas periferias. Está provado aí. O Jorge, morador da Gamboa, está te abraçando, parabenizando também aqui pela entrevista. Eu não costumo dar muita notícia policial aqui no programa, não, mas hoje uma me chamou a atenção, rapaz. Foi registrada em São Pedro da Aldeia, porque ali no monte, onde as pessoas vão fazer suas orações, ali no Vinhateiro, né? Ontem à noite, um grupo de pessoas, esse grupo comandado por um pastor, fazia suas orações e vinha uma voz lá de trás: Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá um carro. E aquele pastor se sensibilizou com aquele pedido, né, tão efusivo e fez as orações dele. Senhor, atende ao pedido desse irmão, dá um carro para ele, e por aí foi, né? Terminada a oração, terminado o culto, as pessoas desceram, foram em direção aos seus automóveis, no que o pastor é abordado. Pastor, você ouviu aquela voz que vinha ali do meio daquele matagal pedindo um carro? Ouvi sim, meu filho. Até fiz por essa pessoa uma oração pedindo que Deus desse esse carro para essa pessoa. Pois é, pastor, essa pessoa sou eu. E o carro é o seu, perdeu. E aí o carro do pastor foi levado, rapaz, virou registro na delegacia de São Pedro da Aldeia. Eu não costumo dar muita notícia policial aqui não, senão a gente passa o programa todo falando de polícia, mas essa eu sinceramente não resisti e trouxe para você aqui. O nome do pastor não foi revelado, mas é uma notícia daquelas, né? Parece coisa de maluco, coisa doida, mas aconteceu. E aqui do lado, no Vinhateiro, em São Pedro da Aldeia. Uma rápida pausa do nosso programa, um intervalo comercial. Em nome da Autoviação Salineira, compromisso com a comunidade. Do Jack Grill Self-Service Aquilo, a melhor opção para o seu almoço. Carnes grelhadas, massas, frutos do mar, saladas. Toda sexta tem uma paella espanhola fantástica. Do Jack Grill Self-Service Aquilo. Confira, vale a pena. E do Shopping dos Componentes Eletrônicos, se você quer um cinema na sua casa, procure o Shopping dos Componentes Eletrônicos. Toda uma seção de home theater com os mais modernos equipamentos para você ter aí um cinema em casa. Shopping dos Componentes, 2645-3114. Voltamos já, seguindo o nosso bate-papo aqui com Cláudio Leitão no programa Sidney Marinho, dessa quinta-feira na Rede Litoral News. Até já! Estamos de volta aqui ao vivo com o programa Sidney Marinho, nessa manhã de quinta-feira, na Litoral News, a imagem da nossa cidade. Estou recebendo o Cláudio Leitão, pré-candidato do PSOL à Prefeitura de Cabo Frio. Na eleição desse ano, a gente retoma esse bate-papo já. O projeto Limpinho começa na terça-feira, dia 10 de janeiro. É um projeto coordenado pela Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente. Aliás, o secretário Luiz Antônio Cotias é nosso convidado amanhã aqui no programa para falar sobre esse projeto, para falar sobre as outras atividades da Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente. O objetivo principal do projeto Limpinho é tornar as praias mais limpas e livres desse microlixo, né? Um tipo de resíduo que demora a se diluir na natureza e é extremamente danoso aos animais marinhos. Esses adolescentes convocados para o projeto, são 170 adolescentes ao todo, trabalharão na distribuição de sacolas oxibiodegradáveis às pessoas que estiverem nas praias de Cabo Frio. A atuação será em 2 turnos, de 8 ao meio-dia e de 2 da tarde às 18 horas, sempre no contraturno escolar, porque é um projeto que começa agora 10 de janeiro, mas vai se estender até o mês de fevereiro. Amanhã a gente traz mais detalhes para você sobre isso aqui no programa. Cabo Frio vai ganhar uma pista de skate até meados desse ano, né? A iniciativa é resultado de uma movimentação coordenada nas redes sociais, que acabou criando uma comissão composta pelo Alfredo Gonçalves, chefe de gabinete da Prefeitura, pelo Felipe Araújo, superintendente de projetos, pelo arquiteto Felipe Terra e pelo Alain Mesquita, que é skatista profissional, vitorioso aí em competições pelo Brasil e pelo mundo e é empresário do esporte. O prefeito Marquinho Mendes disponibilizou para a construção dessa pista de skate uma área de 900 metros quadrados, na Praça Cristóvão Colombo, ali onde fica a Secretaria de Turismo, em frente aos quiosques da Praia do Forte.
E a verba a ser liberada sairá da Secretaria de Obras por meio de uma carta convite de R$150 mil. O Alfredo Gonçalves ressaltou a importância da construção dessa obra e garante que até meados do ano, no máximo, o Cabo Frio Skate Park estará pronto ali na Praça Cristóvão Colombo. Cabo Frio recebeu ontem a visita de membros do comitê organizador da Copa do Mundo FIFA 2014. Estiveram na cidade Frederico Nantes, que é gerente de competições e serviço às seleções que disputarão a Copa, e a Valesca, que é auxiliar desse departamento lá do comitê organizador local da Copa do Mundo. Eles foram recebidos em Cabo Frio pelo Carlos Alberto, administrador do Correião, e pelo secretário de Esportes de Cabo Frio, Eliseu Pombo. A presença dos integrantes do comitê organizador da Copa do Mundo aqui em Cabo Frio faz parte do cumprimento de uma etapa na qual é realizada uma visita técnica, que tem como objetivo verificar as instalações do estádio municipal para atender às exigências do comitê e a tentativa de Cabo Frio de receber alguma delegação para a Copa do Mundo. Sinceramente, eu imagino que a possibilidade é muito pequena. Cobri 5 Copas do Mundo, desde a Itália em 90 até a Alemanha em 2006, conheço bastante do tema e com o avanço da exigência da FIFA em relação à estruturação de Copa do Mundo, nós caímos em 2 problemas fundamentais: rede hoteleira e estádio para treinamento. Os estádios, para que se tenha uma ideia, utilizados em treinamento, na Alemanha, vamos pegar a Copa mais recente que eu acompanhei, não estive na África do Sul em 2010, eram estádios de porte. Por exemplo, o Brasil treinou no estádio do Bayer Leverkusen, na Bay Arena ali em Leverkusen, que é um estádio para 50 mil pessoas. Então, essa dificuldade de um estádio mais moderno e da rede hoteleira podem atrapalhar, no meu conceito, praticamente inviabilizar a presença de Cabo Frio como receptora de uma delegação. A não ser que pesem em favor da nossa cidade as outras características, como tempo sempre muito bom, aeroporto que possibilita num voo fretado uma saída muito rápida para qualquer lugar do país, a proximidade com o Rio de Janeiro, são os pontos positivos. Isso é inegável. Nossas belezas naturais contam, claro, que é agradável ter uma seleção hospedada numa cidade acolhedora, de tempo agradável, de características de amabilidade na recepção, tudo isso conta. Mas essas 2 características que eu coloquei, a questão da rede hoteleira, que a exigência de seleções de porte é absolutamente alta, e a questão de um estádio adequado para o treinamento, para receber jogos treino, isso pode atrapalhar, mas de toda forma Cabo Frio se credencia, se habilita, a função é essa, se habilitar mesmo, para tentar cumprir essas exigências todas. Mas acho que não é fácil a missão, é, pelo contrário, bastante difícil. Estou conversando aqui com o Cláudio. Se você só me permite, rapidamente, só fazer uma observação, você vê, eles tiveram 5 bilhões ao longo desses anos para preparar essa infraestrutura, para estimular a rede hoteleira, entendeu? E nada disso foi feito. O Alaí ainda chegou a botar concreto e asfalto. Esse governo nem isso fez. É isso, não tem um centro de convenções. Quer dizer, tiveram ao longo desses anos uma quantia significativa. Cabo Frio é uma cidade privilegiada sob o ponto de vista orçamentário. É o 9º orçamento do Estado. E se você olhar no Brasil, cidades do porte de Cabo Frio, de 180, 200 mil habitantes, você não vai encontrar 5 cidades que têm orçamento maior que Cabo Frio, por causa, evidentemente, do aporte dos recursos dos royalties. Então você vê como o que eu estou falando aqui se reflete no que você está dizendo aí. Os caras tiveram, ao longo desse tempo, uma condição privilegiada orçamentária de preparar o desenvolvimento da cidade, inclusive de forma sustentada, preservando o meio ambiente, e não fizeram isso. Desperdiçaram o dinheiro numa série de coisas, que não eram prioritárias, e uma parte escorreu pelo ralo da corrupção. É isso. Vamos começar, então, a fazer uma avaliação que os seus futuros adversários fizeram aqui, de nome por nome. Fique à vontade para estender essa avaliação para as áreas da cidade. Antes de fazer a avaliação, mais meio minutinho para colocar uma coisa, porque eu falei ali de transparência, talvez isso não tenha ficado claro. O que a gente propõe em termos de transparência e população não é aquele balancete resumido que eles mandam, como é historicamente para a Câmara de Vereadores, que na verdade não fiscaliza nada, porque a grande parte dos vereadores está tudo subordinado ao Poder Executivo, através de cargo, através de benesse, e nego fiscaliza. Tem gente lá que, se botar também o balancete, não sabe nem entender o que está escrito ali, com todo respeito. Não é crítica pessoal, é falta de preparo mesmo. Então, nem querendo, o cara fiscaliza.
entendeu? E a gente propõe, quando a gente fala em transparência, gente, é mandar a coisa de forma global. Tudo que a prefeitura arrecadou, tudo que se pretende gastar, transformar isso num portal para que toda a sociedade civil de Cabo Frio possa acompanhar virtual e para e passo toda a movimentação financeira, tornar claro todos os contratos e todas as licitações, porque hoje é tudo escondido, tudo nebuloso. Se eu te fizer uma pergunta, você sabe quanto que a prefeitura subvenciona a salineira nessa tal projeto social de passagem real? Você não sabe, você não tem instrumento para saber e o poder público não tem a menor intenção de te informar. E quem deveria fazer esse papel para você, que é a Câmara de Vereadores, não faz, porque subalterna o prefeito. Então, em 2012, além de estar muito atento na eleição majoritária de prefeito, você tem que valorizar o seu voto e colocar na Câmara de Vereadores quem vai defender o teu interesse, o interesse da sociedade. Porque tem vereador lá que diz que não é vereador seu não, é vereador do prefeito, que é amigo do prefeito e que está lá para defender o interesse do prefeito. Então, só para resumir, entendeu? O que a gente diz, transparência, é isso aí, é transparência total. Enquanto não se fizer isso, a gente vai ouvir falar cada vez mais em roubalheira e escândalo de corrupção. Antes de começar a avaliação, tem a pergunta aqui da Liane da Passagem, que diz se você toparia fazer um acordo com algum desses nomes que está aí para ser um vice-prefeito, para, enfim, estar caminhando do lado de alguém, abrindo mão de uma candidatura à sua prefeitura, sendo candidato a vereador. Isso passa pela tua cabeça? Teve alguma forma conversa nenhuma, Liane. Lamentavelmente, Liane, isso não é possível. A gente não faz eleição por pragmatismo. Você já viu como é que eles negociam os acordos? Ó, vem para cá, eu vou te dar um cargo aqui, eu vou te dar um negócio ali, comigo você vai ter isso. A gente não discute isso. A gente não está na política para fazer carreira. O nosso compromisso tem que ser com a sociedade, entendeu? Os caras não discutem projeto de cidade. Você vê a discussão, alguma discussão sobre o que eles vão fazer com a educação, transformar isso em escola de tempo integral. Custa caro, mas é a solução para a educação nesse município e nesse país todo. Se você acredita que eles querem desvincular a saúde pública da saúde privada, porque nessa cidade muita gente não presta atenção, mas quem manda na saúde privada é quem manda na saúde pública. Então você acha que um cara ou caras que ganham dinheiro com a saúde privada vai resolver o problema da saúde pública, Liane? Então esses caras não querem discutir isso, Liane, e a gente quer discutir isso. Como eles não querem mudar nada, não tem como a gente fazer nenhum tipo de ligação com ele, porque a gente quer romper com esse processo. A gente não quer permitir que as pessoas que dominam a saúde privada da cidade controlem a saúde pública. São incompatíveis os interesses. A gente quer transformar as escolas em tempo integral. A gente quer valorizar o profissional da educação, o professor, implementar um plano de carreira que esse prefeito prometeu e não cumpriu, que o anterior prometeu e não cumpriu. A gente quer proteger o meio ambiente, criar uma Secretaria de Meio Ambiente que seja efetiva, que não deixe acontecer o que acontece hoje com a Praia do Forte e com a Lagoa de Araruama. Eles não querem discutir isso. Então como é que a gente vai coligar com esses caras apenas por pragmatismo político? Isso não faz parte do nosso ideário político. Então não tem condições. Nós vamos para o enfrentamento esperando que você faça uma avaliação de tudo isso. Se você achar que o que você viu aí ao longo desses últimos 20 anos, onde essas peças políticas que eu falei estão atuando aí, reinando na política, e achar que isso está bom, vote neles. Agora, se você achar que não está, pense numa alternativa independente, que não dependa deles. O pessoal não aceita dinheiro de empreiteira, de banco, de multinacional. Eles aceitam, nós não aceitamos, porque nós não queremos ter dono na política. Porque quem banca o financiamento da campanha é quem vai mandar nos projetos de governo. E a gente não quer ter compromisso com eles, não. O nosso compromisso é com você, Eliane, e com toda a sociedade cabofriense. Esse é o pacto que a gente quer fazer com o cidadão, com a sociedade. A gente quer governar com vocês, com orçamento participativo, com a comunidade influenciando no gasto do dinheiro público. Eles não querem isso. Então como é que você quer que a gente faça qualquer tipo de acordo político com eles? É por isso que eles ficam colocando um carimbo na gente de nós sermos isolacionistas, que o pessoal acha que são os vestais da política
e nós é que somos o ruim. Não é isso não. Tem gente ruim no pessoal. Só que quando o cara erra, a gente expulsa do partido. A gente não tem perdão. E eles cometem qualquer irregularidade, qualquer tipo de mutreta e de desvio de dinheiro público, e não acontece nada com eles. E a gente não vai compactuar com isso. O dinheiro público, para nós, Liane, é sagrado, é da população, tem que ser exercida pela população. Prefeito não é pai, não é irmão, não é ajudante, não é nada. Ele é servidor público. Servidor público número 1, né? Porque ele é o prefeito, mas ele é servidor público. E ele está ali para gerir o seu dinheiro, e ele tem que dar conta disso. Agora, o que eles querem é exatamente o contrário, é gerir o seu dinheiro como deles, e te dar, às vezes, muito pouco. Então, em suma, o que a gente quer, Liane, é desprivatizar a prefeitura e devolvê-la para a sociedade. E esse projeto eles não têm. E como eles não têm esse projeto, é impossível para a gente fazer qualquer tipo de acordo com ele. O que nós vamos é enfrentá-los no debate político, no processo eleitoral e nas urnas. Não importa que isso demore, mas nós vamos continuar na luta aí. Vamos lá, Cláudio Leitão, fazer a tua avaliação de nome por nome dos teus possíveis futuros adversários. Para começar, vou fazer a pergunta que geralmente eu faço no final, mas vou fazer logo de início, até porque você já deu uma pincelada nisso na primeira parte da entrevista. Quantos desses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nomes, inclusive o seu, estou falando de Froilán Moraes, Cláudio Mansur, Silas Bento, Alfredo Gonçalves, Dr. Paulo César, Jânio Mendes, Alair Correia e Cláudio Leitão, né? 8 nomes. Quantos aparecem, né, no horário eleitoral gratuito, quantos aparecem na urna, como candidatos de fato a prefeito de Cabo Frio, na tua opinião? Olha, eu acho que 5 candidaturas são certas. 5. Acho que o Alair vem candidato, o Alfredo, com todas as dificuldades aí, né, sem o apoio integral da máquina, com dificuldades dentro do governo, entendeu? A gente sabe que ele não consegue unir, né, o governo em nome dele, mas eu acho que ele não tem outro caminho que não seja seguir. Ele vai ter que continuar, não dá mais para ele voltar atrás. O Jânio, que é uma candidatura que está mantida, e a candidatura do Alair Correia, né, que depende ainda da aprovação do projeto Ficha Limpa. Se o projeto não passar, provavelmente ele vai ser candidato. Se o projeto passar, acredito que ele vai ter dificuldade de registro da candidatura. E o Paulo César, que eu acho também que vem candidato. Dessas outras duas que você citou aí, Silas Bento, dessas três, Silas Bento, Froilán e o Mansur, eu acho que desses três, o único, pelo menos, que vem dizendo que é candidato o tempo todo é o Cláudio Mansur. Disse ontem, inclusive, no meu programa de esporte. Ele diz o tempo todo. Se ele não for, acredito que a credibilidade dele vai lá embaixo. Né? Pode ser, então, que ele mantenha a candidatura. O Froilán eu duvido. O Froilán é aquele cara, é o bom moço. Né? É aquele genro que toda mãe queria ter. Macio, tal, mas se ajeita com um, se ajeita com o outro. Não estou aqui fazendo nenhuma crítica à figura humana do Froilán. Estou dizendo como análise política. Tem interesses econômicos, né? Tem dinheiro, o Cabo Folia, e ele não vai contrariar quem tiver no poder. Vai ter sempre a tendência, né, de se aliar ao poder. E o Silas é o perfil do vereador fisiológico, é o perfil do vereador que quer benesse, que chantageia o executivo, que tem cargo lá, que nomeia pastor. Então é um cara que vai querer perder as benesses que tem no governo. Me desculpe o Silas, também não estou fazendo nenhum julgamento pessoal, estou falando de uma posição política que todo mundo sabe que é assim, e nem ele tem coragem de desmentir. Eu quero ver ele, o outro vereador, vir aqui no seu programa e dizer que não tem cargo na prefeitura, que não tem benesse na prefeitura. Alguns têm até empreiteira em nome de laranja. Não tenho medo de dizer isso não, isso é público e notório. As pessoas que andam nos bastidores políticos sabem disso. Então eu acredito que desses 3 nomes aí, Froilán, Silas e o Mansur, o único que tem, talvez mantenha a candidatura é o Mansur. Mas isso lá na frente, né? Como o Marquinhos disse que era do nosso grupo, que ele não. Marquinhos disse, é do nosso grupo, não vai ser candidato. Agora eu acredito nesses. Alair, se puder, o Ficha Limpa deixar, o Jânio, que deve vir candidato, com certeza, Paulo César, com certeza, Alfredo Gonçalves e a candidatura do PSOL, que no primeiro momento é a minha pré-candidatura. Vamos então avaliar, você já fez uma avaliação rápida aí do Froilán, do Silas, do Mansur? Alguma colocação mais sobre os 3 nomes ou quer partir para a avaliação dos outros nomes? Dos outros. Vamos avaliar então o Dr. Paulo César, que avaliação o Leitão faz. O Paulo César é uma incógnita. Ele some do debate político da cidade.
some, desaparece. Ele até disse aqui no último programa que eu era um bom rapaz, né? Mas que não tinha projeto para a cidade. É um engano dele. Nós temos projeto, sim. E só que o nosso projeto é antagônico com o dele, porque ele não vai mudar nada aí. Ele vai trocar. Eles atendem o particular, eles atendem a Unimed e atendem o SUS. Então por que eles vão construir isso? Isso não é caro. A prefeitura adquire esses equipamentos, vive através de leasing. Orçamento tem, dinheiro tem. O que falta é vontade política. Então, como você me pediu a análise do Paulo César, eu quero dizer para ele que talvez quem não tenha projeto é ele, que vive de galho em galho, pulando de partido, sem qualquer definição ideológica de projeto político. E some do debate político e aparece na véspera da eleição. Alfredo Gonçalves, pré-candidato do PMDB por Cláudio Leitão. O que eu percebo do Alfredo, o Alfredo começou muito bem como vereador, né? Agora, foi abrindo caminho a cotovelada. Teve aquela atitude muito feia na Câmara de Vereadores, né? Fugindo, tirando os vereadores para não dar posse ao Alair Corrêa na ordem judicial. Teve um problema grave que foi a questão da ata, né? Daquele projeto que iam votar lá, que teve aquela confusão com a Alair Corrêa na Câmara, você lembra disso? Que a ata estava no site, depois tiraram do site, aquilo disseram que iam fazer uma investigação e nunca foi feita até hoje. Ali era a mudança da lei orgânica. Exatamente. Nós vamos investigar e empurraram com a barriga e não se apurou responsabilidade. Era mudar de 3 para 2 anos a história de que se houvesse uma substituição do prefeito. Exatamente. Né? Era a questão e do o Alfredo hoje, ele é representante de quê? Dessa estrutura. Essa estrutura corrupta que está aí. Representante das empreiteiras, representante. Quem que vai bancar a campanha dele? São os mesmos que estão aí injetando dinheiro, que vão ter os contratos superfaturados depois. Quer dizer, não vai proporcionar à cidade nenhuma mudança de modelo. Ele vai ter o discurso do novo por cada idade, mas com os mesmos métodos e as mesmas práticas desse velho grupo político que está aí, de Marquinho, que foi de Alair, que foi de Zé Bonifácio. Se você olhar o secretariado de Cabo Frio hoje, Sidney, é gente que foi do governo Bonifácio, gente que foi de Alair e gente que está no Marquinho, é o mesmo grupo. E com quem o Alfredo vai governar. Então, na minha modesta opinião, não vai oferecer para a população nenhum tipo de mudança significativa, né? O que é o que eu acho que a população quer nesse momento. Daqui a pouco o Leitão vai avaliar os nomes do Jânio Mendes e do ex-prefeito Alair Corrêa. Vamos para um rápido intervalo comercial. Voltamos na sequência aqui, seguindo o nosso bate-papo com Cláudio Leitão, presidente do PSOL e pré-candidato do partido à Prefeitura de Cabo Frio na eleição desse ano. Voltamos em instantes aqui na Litoral News, a imagem da nossa cidade. Até já. Estamos de volta ao vivo aqui com o programa Sidney Marinho, na Litoral News, a imagem da nossa cidade. Estou recebendo Cláudio Leitão, presidente do PSOL e pré-candidato pelo partido à Prefeitura de Cabo Frio, 10 horas 15 minutos. Ainda hoje eu converso com a Laura Barreto, secretária de Educação de Cabo Frio, para esclarecer, prestar serviço, tirar dúvidas aí da população com relação às matrículas da rede pública municipal, matrículas que começam na próxima segunda-feira. Então, daqui a pouco, a Laura é nossa convidada também aqui no programa. Quero seguir com o Leitão, fazendo essa avaliação aí dos futuros adversários dele na eleição de outubro desse ano para prefeito de Cabo Frio. Já avaliou Froilán Mansur e Silas, já avaliou Paulo César e Alfredo Gonçalves. Queria que você fizesse a análise agora do deputado Jânio Mendes, que é o pré-candidato do PDT. Tem até uma pergunta aqui do Ricardo Melo do Portinho, perguntando se você faria uma parceria com o Jânio Mendes. Aproveito para introduzir sua avaliação do Jânio com essa pergunta aqui do Ricardo. Pois é, veja bem, o Jânio é uma pessoa que eu respeito, né? O Jânio teve 4 mandatos de vereadores, onde ele se portou muito bem. Mas nessa posição que ele está hoje, deputado, ele está tentando viabilizar a candidatura dele a prefeito a qualquer custo. O PDT hoje é base de apoio do governo Sérgio Cabral. Um governo, olha, vou te dizer um negócio, é o governo mais corrupto da história do Rio de Janeiro. Tem escândalo na saúde, tem escândalo na educação, tem escândalo na obra, no setor de obra. E o PDT é base de apoio. O PSOL é oposição ao Sérgio Cabral, denuncia todas essas irregularidades que o governo Sérgio Cabral defende lá. E o Jânio, por ser da base política, para ter apoio do governador, eu tenho certeza, está abrindo mão de princípios e de posturas políticas que ele tinha no passado. Por exemplo, ele votou a favor das OS, que é
privatização da saúde no Rio de Janeiro, que é entregar a administração de hospitais públicos, entregar a compra de medicamento para entidades privadas, onde vai aumentar ainda mais o escândalo de corrupção no Rio de Janeiro. O Jânio votou contra o aumento dos professores. Não adianta dizer que era a composição possível, aquele caosinho que eles estão dizendo, não. A proposta do sindicato era 26%. E os professores estão com salário defasados há muito tempo. O Rio de Janeiro é o não custa nada dizer, é o penúltimo, foi o penúltimo lugar na avaliação do último ENAD, ou Enem, se eu não me engano, ENAD, só ganhou do estado do Piauí. O próprio Sérgio Cabral reconheceu semana passada na Folha de São Paulo que a educação do Rio de Janeiro é ruim. Então, como defender um governo desse? Como ainda votar contra o aumento dos professores, contra o aumento dos bombeiros e vários outros projetos lá de interesse da sociedade, mas que confrontavam com o interesse do governador, e o Jânio se manteve ao lado do governador. Pragmatismo político é a explicação dos seus assessores, mas mudando inteiramente o seu perfil combativo e de defesa da sociedade. Aprovou várias emendas lá de interesse, mas esse é o papel. Isso aí não é para vangloriar, aquele é o papel normal que se espera de um deputado. Agora, além disso, se espera que ele defenda a sociedade, que são os professores, os bombeiros, né, os usuários da saúde pública nesse estado. Então, me parece isso, o Jânio se afasta, né, de determinados segmentos do eleitorado que o apoiavam, né, para tentar, através do uso da máquina do Estado, né, tendo o apoio do Sérgio Cabral e parece que vai ter do PT, e através desse apoio se movimentar em busca de um outro eleitorado onde ele não tinha voto, que é o eleitorado de periferia, é o eleitorado menos escolarizado. Você que acompanha a vida política de Cabo Frio sabe que durante os mandatos de vereador, o Jânio detinha esse eleitorado de opinião da cidade, que começa a contestar uma série de posições políticas que o Jânio vem adotando. Entendeu? Eu não coloco o Jânio Mendes no mesmo rol de Marquinhos Mendes, de Alair Correia, em termos de escândalo administrativo, não. Até porque ele nunca ocupou, né, o cargo executivo. Agora, a postura política que ele vem adotando é muito ruim e foge inteiramente dos princípios que ele defendia, através desse tal pragmatismo político para ter apoio de máquina. Então, eu não sei realmente o caminho que o Jânio está buscando. Eu acho um caminho muito perigoso, que ele pode perder esse eleitorado progressista e pode não conquistar aquele eleitorado, digamos assim, que não tem aquela formação política adequada, onde os outros, né, sabem atuar muito melhor do que ele, que sabem usar o clientelismo, o assistencialismo e o fisiologismo muito bem, através de longas práticas. Então, eu acho muito perigoso o caminho do Jânio. E não é à toa, né, que ele fica ali patinando, né, segundo as pesquisas, não avança e nem cai, fica meio que estático aí nas pesquisas de opinião que vêm sendo colocadas na cidade, que a gente sabe que não é uma realidade até o dia da eleição, mas reflete aí, digamos, um quadro de momento. Bom, vamos fazer a avaliação. Alair Correia é seu primo? Disse aqui que é seu primo? Pois é, né, cara? Você vê o meu primo Alair Correia. Inclusive, eu quero dizer um negócio, para quem é eleitor do Alair. Se ele ficar preso no ficha suja, como ele andou dizendo aí que era meu primo, se você que é eleitor do Alair quiser votar no primo dele, eu tô aí. Então faz a sua brincadeira. Faz a sua análise do nome do Alair. Isso, então. É porque, coincidentemente, eu conheci uma menina, a Érica, que é filha de uma prima dele, a gente não sabia, a gente acabou namorando e estamos namorando, quer dizer, mas foi uma brincadeira isso, faz parte um pouco do folclore político. Eu acho que ele até falou isso porque ele estava muito animado naquele dia aqui, estava light, né, na entrevista aí. Inclusive, ele antes dizia que tinha corrupção no governo de Marquinhos e agora ele diz que Marquinhos não tomou conta, quer dizer, mudando um pouco o discurso. O Alair é aquele tipo de político conservador, está na vida pública há mais de 40 anos. Né? E ele sempre vê o interesse pessoal e do grupo dele. Você vê que a própria escolha partidária dele mostra isso. Quer dizer, ele primeiro disse que tinha socialismo nas veias, quando ia para o PCdoB. Aí achou que o PP oferecia mais para ele, então abandonou inteiramente a ideia do PCdoB para ir para o PP, que está exatamente no outro espectro do quadro político, um partido de direita, reacionário, partido de Paulo Maluf e de outros aí. Quer dizer, e o projeto do Alair dá continuidade a isso que está aí, que inclusive foi ele que criou.
Ele é a criatura, é o criador e o Marquinhos é a criatura. Ele já declarou várias vezes que ele não vai mudar nada. No debate em 2008, eu fiz uma pergunta a ele se ele pretendia ampliar o processo de transparência dos recursos públicos. Ele falou claramente que não. Ele vai fazer exatamente o que todo mundo faz, que é pegar aquele balancete, mandar para a Câmara de Vereadores, e ela que aprove ou não. E é claro que vai aprovar, porque ele é mestre na arte de fazer a cooptação do Legislativo. Ele ensinou isso a Marquinhos, e Marquinhos aperfeiçoou com requinte de crueldade. Até porque teve disponível muito mais dinheiro do que teve o Alaí, então teve muito mais chance de fazer a cooptação da Câmara através das benesses. E o Alaí tem uma política de fazer obras faraônicas. É sempre assim. Eu vou fazer um elevador panorâmico aqui, eu vou fazer um teleférico aqui, quando, na nossa opinião, essa não é a prioridade. Antes de se fazer isso, é preciso resolver as questões elementares de políticas públicas nessa cidade, que eu destaco 5 áreas: saúde, educação, saneamento, habitação popular, que ninguém discute, e meio ambiente. Essa cidade, se você não sabe, tem um déficit habitacional entre 25 e 30 mil famílias que moram em situação indigna. E esses caras nunca pensaram na criação de uma cooperativa habitacional municipal para poder dar cabo a essa questão tão importante que é a moradia, a habitação popular nessa cidade. E eu tive aqui vendo aqui, ele na sua entrevista, você sabe qual era o projeto dele de habitação popular? Que ele disse aqui, era ajudar o cara que não tem um quarto a fazer um quarto. Você lembra disso aí que ele disse? É um absurdo os filhos dormir na mesma sala que o pai e a mãe. Eu vou ajudar o cara a fazer um quarto. Eu vou ajudar o cara a fazer um banheiro. Isso é assistencialismo puro, companheiro. Isso não é política pública republicana. Tem que ir lá e dar a casa para o cara, tem que estimular um projeto desse. Você pode fazer um fundo inicial de uma cooperativa dessa com recurso dos royalties, que inclusive é para isso também, criar um mecanismo de captação do governo federal, porque tem recurso para isso. O Minha Casa Minha Vida está aí, apesar que está um tanto quanto incipiente, e tem organismos internacionais que financiam habitações populares. Só que você tem que ter credibilidade para isso, né? Esses caras envolvidos em escândalo de corrupção, em enriquecimento ilícito, você acha que o cara lá na Alemanha vai botar dinheiro para eles fazerem isso? Entendeu? Aí se cerca de pessoas, né, com história aí de enrolado, com gente que inclusive é ficha suja também. Quer dizer, você olha o grupo político que os caras querem botar para governar, não só ele, quanto o Alfredo, você vê que aquilo não vai mudar nada. São pessoas notoriamente envolvidas em mutreta aqui, mutreta ali. Eu acho, sinceramente, que o que precisa é uma ruptura. Senão, a gente vai continuar nesse lenga-lenga. Meio ambiente degradado, falta de uma política pública efetiva de geração de emprego e renda, falta de uma política pública efetiva no implemento de um turismo de qualidade, com construção de centro de convenção, para que o turismo funcione o ano todo e não apenas no veraneio. E esse tipo de projeto, esses caras não querem nem ouvir falar. Leitão, obrigado pela tua presença, né? Você é um dos pré-candidatos, a gente está nessa segunda rodada de entrevistas com todos que estão colocando o nome, né, na disputa para a Prefeitura de Cabo Frio nesse ano. Nessa segunda rodada falta o Froilán, né? O Froilán ainda vai ser convidado para fechar essa segunda rodada de entrevista. Depois vocês voltarão, a gente vai ter aí uma cobertura bem ampla, né, de tudo que vai acontecer na eleição para prefeito e para a Câmara dos Vereadores de Cabo Frio também. Mas quero te agradecer, né, por ter aceito o nosso convite, por ter vindo aqui, feito suas colocações e deixar sempre nosso espaço aqui à tua disposição. Viu, Leitão? Eu agradeço e quero dizer para todas essas pessoas aqui que eu fiz comentário, até relativamente duro, que esse é o nosso discurso realmente ele é duro, tá? Mas foi absolutamente e estritamente no campo político. Tá? Nós aqui não estamos fazendo juízo de valor dessas pessoas como pessoa física. Agora, no campo político, podem esperar da gente crítica dura, porque entendemos que esse modelo que está implantado não é o modelo que a cidade merece. E eu espero, mais uma vez, para finalizar, né, que a população, ao longo de 2012 e durante o período eleitoral,
não fique restrito apenas à observação daqueles candidatos que vão chegar com um poder econômico muito grande, com uma força de mídia muito grande, contar as mesmas histórias de sempre para você e depois não cumprir. Parem, pensem e analisem todas as alternativas que tem no espaço político. Comparem e não acreditem nessa história de pseudo e falsa polarização. A análise tem que ser ampla e é só assim que a gente vai poder usar o instrumento do voto, o instrumento da cidadania para fazer a mudança que essa cidade precisa para 2012 e para um futuro. Tem que pensar não só na sua vida, não. Tem que pensar nos seus filhos e nos seus netos, porque essa cidade precisa avançar e avançar muito. Muito obrigado, um grande abraço, saudações socialistas a todos. Conversei com Cláudio Leitão, presidente do PSOL e pré-candidato do partido à prefeitura da nossa cidade. Quero passar para você que está acompanhando a Litoral News, o boletim médico, né, que acompanha aí o estado do presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, Rubens Lopes. Ele foi operado numa cirurgia de emergência no intestino no dia 31 de dezembro, está internado no Rio de Janeiro, na Clínica São Vicente, e ontem à noite o boletim médico disse que ele teve um quadro de diverticulite complicada. O paciente está realizando pós-operatório e se recuperando satisfatoriamente ainda no CTI da São Vicente, no Rio de Janeiro. Quem está no comando da Federação de Futebol do Estado, nessa ausência do Rubens Lopes, é o José Luiz Martinelli, ligado a Cabo Frio. Ele é vice-presidente de obras da federação e é o homem escolhido lá para representar o Rubinho nessa ausência. Tomara que seja um período breve de ausência, que o Rubinho se recupere aí de forma bastante satisfatória. Vai começar amanhã o projeto Verão Saudável aqui na Praia do Forte, em Cabo Frio. As atividades sempre às 9 da manhã e às 5h30 da tarde, com aulas gratuitas de ginástica e dança de vários estilos, ali em frente à Praça das Águas. O projeto Verão Saudável começa amanhã, dia 6, e vai até o dia 29 de janeiro, sempre às 9 e às 5h30 da tarde, com ginástica e dança de vários estilos, na Praia do Forte, em frente à Praça das Águas. É um projeto da Secretaria de Esportes de Cabo Frio. Vamos para o intervalo. Na volta, recebo Laura Barreto, secretária de Educação de Cabo Frio. Vamos falar do processo de matrículas na rede pública municipal de ensino. O processo de matrículas começa na segunda-feira e a Laura vai trazer esclarecimentos aqui para a nossa população. Voltamos já já na Rede Litoral News, a imagem da nossa cidade. Até já!